Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra do Rei. Nós vamos ler Efésios 2, versos 8 e 9. Quando nós lemos as Escrituras, nós ouvimos o Rei dos Reis. Em pé diante dele, para ouvir as Escrituras, Efésios 2, de 8 a 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. É pela graça, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelo que você faz ou pelo que você tem direito, para que ninguém venha a se orgulhar. Ó Deus, é a Tua palavra. Agora que o Senhor nos deu o entendimento, a iluminação do Teu Espírito, oramos em nome de Jesus, amém. Podem assentar-se. Quero os meus direitos, vou brigar na justiça pelos meus direitos. É dessa maneira, falando em termos de meus direitos, que grande parte das pessoas desta geração resolvem os seus conflitos. Eu tenho os meus direitos, eu tenho o direito de fazer o que quiser, eu tenho direito de escolher o que quiser. Essa mentalidade, meus direitos, afetou inclusive a nossa espiritualidade. Pense, por exemplo, no modo como as pessoas se relacionam com Deus. A maioria das pessoas considera ter direito a desfrutar de qualquer jeito da comunhão com o Criador. Elas acham que têm o direito de, por natureza, desfrutar de Deus. Esse tipo de raciocínio se processa mais ou menos assim: Deus me criou, se Ele me criou, Ele é responsável por mim. Se Ele me criou e é responsável por mim, então compete a Ele garantir que eu tenha uma existência maravilhosa. Afinal, para que me colocar neste mundo se não for para cuidar de mim? Na verdade, já que Deus me criou, Ele está de algum modo obrigado a cuidar de mim, atender aos meus desejos. Afinal, inclusive os meus desejos foram criados por Deus. Eu tenho direitos diante de Deus. Fim do argumento. Não é verdade que é dessa maneira que a maioria de nós pensa? Não é assim mesmo que as pessoas acabam racionalizando e argumentando? Talvez você mesmo pense assim. Mark Dever cita um famoso poeta alemão, Heinrich Heine, ficou conhecido como o último dos românticos, e ele, morrendo no leito de morte, ele teria dito o seguinte: o bom Deus vai me perdoar. Com base em que ele disse isso? Esse é o trabalho dele, me perdoar. O bom Deus vai me perdoar, esse é o trabalho dele, perdoar. É assim que você também pensa a respeito do seu relacionamento com Deus? Está mesmo Deus obrigado a garantir que você tenha uma vida feliz? Deve Deus conceder a você qualquer perdão que precise ser oferecido? Você tem mesmo o direito de fazer o que quiser com seu corpo? Você pode fazer o que quiser com a sua vida? E ainda, mesmo os membros da igreja, da nossa igreja, devem ser encorajados a pensar assim, de forma independente do corpo de Cristo, independente da congregação, contanto que tenham fé pessoal em Cristo. Desse modo, cultivando, digamos, eu creio em Cristo e ninguém da igreja tem nada a ver com a minha vida, com a forma como eu vivo, e desse modo a gente cultiva a diversidade.
É assim mesmo, gente. Esse mundo em que vivemos é só para você. A fé cristã é para ser vivida do seu jeito e que Deus te ajude, afinal Ele tem o dever e você o direito. Veja, se você é um ser humano normal, em seu estado natural, se você é um ocidental raiz, é bem provável que responda positivamente a pelo menos uma ou duas dessas questões que a gente acabou de levantar. Principalmente o pensamento de que nosso relacionamento com Deus se fundamenta na ideia do direito. Não, nosso relacionamento com Deus não se fundamenta na ideia do direito. Se é este o seu caso, se você acha que você se relaciona com Deus por direito, e você recebe o que tem de receber de Deus por direito, você não poderia estar mais longe da verdade bíblica. A carta de Paulo aos Efésios é para você e para mim, é para todos nós nesse sentido. Nossa maior necessidade, ouça bem, nós estamos estudando as cartas de Paulo para aprender sobre as velhas necessidades de todo mundo. E quando estudamos Romanos, nós vimos que a maior necessidade do ser humano é de justiça, da justiça de Deus. Quando estudamos 1 Coríntios, nós aprendemos que a maior necessidade do ser humano é de viver em igreja, em comunidade. Em 2 Coríntios, nós aprendemos sobre a necessidade que temos de encontrar força para prosseguir. Aos Gálatas, nós aprendemos sobre a verdadeira fé. Nós precisamos de fé no Evangelho bíblico e genuíno. Agora, quando abrimos Efésios, nós descobrimos que a maior necessidade do ser humano não é a de ter os seus direitos garantidos. A maior necessidade do ser humano é a de receber graça para viver. Nosso relacionamento com Deus se fundamenta em graça, não em direito. E a carta está aqui para nos ensinar isso. Especialmente no que diz respeito à vida com Deus. Eu não sei se você já notou o que está acontecendo no Brasil e que nos Estados Unidos vem desde o final da década de 1940. As pessoas em busca de direitos, julgando que o parlamento é lento em mudar as leis e a Constituição, o que elas fazem? Elas buscam garantir seus direitos nas cortes judiciais, e não mais via a legislação que é feita pelos representantes do povo, que são eleitos diretamente pelo voto popular. E aí essas pessoas entenderam, e a gente tem visto isso acontecer no Brasil bastante nas últimas épocas, em vez de se militar no sentido de ter representantes que farão as leis, o que as pessoas fazem é correr para os tribunais, e de preferência encontrar um juiz que ideologicamente falando interprete a Constituição de um modo a garantir aquilo que você julga ser o seu direito. É assim que temos vivido. Se você é antenado, se você lê história, sociologia, se você está ouvindo o mundo como deve ouvir, você já percebeu que é assim. As pessoas vivem em busca do seu direito, à revelia de qualquer coisa. Nós nos relacionamos com o Senhor, o Criador e Provedor de todas as coisas, não pelo direito, mas pela graça, somente pela graça. Efésios é o manifesto da graça. Efésios deixará muito claro para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. É somente pela graça. De novo o texto que lemos no início. Vocês são salvos não por direito, pela graça. Por meio não do que vocês fazem ou têm de modo natural em vocês. Não, por meio da fé. Não vem de vocês,
não vem do direito de vocês, vem da dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, não é um direito por ter sido criado por Deus, para que ninguém venha a se orgulhar. Nosso relacionamento com Deus se fundamenta em graça. Agora desembrulharemos um pouco mais isso tudo a partir de Efésios. No final da segunda viagem missionária, Paulo visitou Éfeso. E Atos capítulo 18, a partir do verso 18, nos diz que lá em Éfeso, Paulo deixou Priscila e Áquila, um casal que ele amava muito, e no qual confiava imensamente. Além de ser estratégica, além de ser o centro comercial da Ásia Menor, a cidade de Éfeso também era um centro religioso pagão, especialmente famoso pelo magnífico templo dedicado à deusa Diana. Era o nome romano da deusa, Diana. O nome grego era Ártemis. A estrutura era tão magnífica que foi considerada, pasmem, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Ártemis, ou Diana, na cidade de Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Atos 19:35, nós lemos sobre o tipo de orgulho pela espiritualidade pagã que existia entre os cidadãos efesienses, ou efésios. Olha o que se diz em Lucas 19:35, cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Olha o orgulho desse povo. Imagine falar de Jesus na cidade de Éfeso. Muito mais difícil do que falar de Jesus em Trindade, ou falar de Jesus em qualquer cidade deste mundo que se orgulhe de seu Deus particular. E é interessante porque a prática da magia, inclusive a prática do comércio local, estava tudo isso relacionado ao templo da Diana, ou da Ártemis. Isso é muito curioso, porque se você toma consciência disso, de que aquela cidade era tão tomada assim pelas forças demoníacas, ao ler a carta aos Efésios, você descobre como de fato alguém pode fazer batalha espiritual. E você vai ficar surpreso em descobrir o quanto é sóbria essa carta em relação ao que se tem hoje em termos de ministérios de batalha espiritual. Nada do que se vê hoje chega sequer perto de como Paulo ministrou numa cidade totalmente pagã, tomada por demônios. É impressionante, leia a carta aos Efésios com essa mentalidade. Eles se orgulhavam da espiritualidade pagã, de serem os guardiãos do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para eles. Para usar a linguagem que hoje se usa, havia demônios por todos os lados, literalmente falando. E Paulo vai falar sobre eles em Efésios, na carta aos Efésios. Então, leia com isto em mente. Paulo permaneceu em Éfeso por quase 3 anos, na terceira viagem missionária. Você lê isso em Atos 19, Atos 20, verso 30. E de Éfeso, a palavra de Deus se espalhou por toda a província da Ásia Menor. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor, o centro estratégico, a partir do qual o evangelho se espalhou pelo mundo. Só que o ministério tão eficaz de Paulo começou a prejudicar seriamente o comércio de imagens. Porque na medida em que as pessoas iam se convertendo a Cristo, elas paravam de comprar os santinhos, as pulseirinhas benzidas, as águas bentas, por assim dizer.
E o comércio começou a ser então afetado. A magia foi abrindo espaço para o cristianismo, e isso causou alvoroço na cidade. Paulo então partiu de lá e foi para Macedônia e a Grécia. Você lê isso em Atos 20, de 17 a 38. Mas depois dessa viagem à Macedônia, Grécia, indo para Jerusalém, Paulo se encontrou com os presbíteros da igreja em Éfeso para se despedir deles. O apóstolo Paulo escreveu Efésios e outras cartas muito conhecidas, Efésios, Filipenses, que estudaremos hoje à noite, se Deus permitir, Colossenses, Filemon. Essas 4 cartas Paulo escreveu no mesmo momento, na mesma prisão, no final da 3ª viagem missionária. Por isso que essas 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, são conhecidas como epístolas ou cartas da prisão. Foi a primeira vez que Paulo foi preso em Roma. Para você saber que momento foi esse que ele esteve preso em Roma, porque Paulo ficou preso em Roma 2 vezes. Esse momento, quando ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e no segundo momento, quando ele é definitivamente então decapitado e morto. Esse primeiro momento está relatado em Atos 28, no final do livro de Atos, a partir do verso 16. Paulo estava lá, preso, e de lá ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Isso foi mais ou menos entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Agora, um fato curioso sobre essa carta. Alguns manuscritos mais antigos, o que eram os manuscritos? Você pegava a carta original que Paulo ia ditando, e o seu copista lá, e o seu amanuense ou secretário, seu escrevente, ia anotando tudo o que ele dizia. Aí essa carta, quando a igreja recebia, ela cuidava de fazer cópias e distribuir. Essas cópias, diversas, dezenas, às vezes centenas, essas cópias são os manuscritos. Pois bem, os estudiosos dos manuscritos gregos, existe toda uma ciência por trás disso. Se você tem Bíblias em diversas traduções aí, no aplicativo do celular, no iPad, no tablet, no computador, ou mesmo impressa, Bíblias de todo tipo de capa e cor, existe uma ciência por trás disso. Então, o que eles fazem quando eles vão traduzir a Bíblia para um idioma? Eles pegam vários manuscritos do mesmo livro da Bíblia, várias cópias diferentes de Efésios, várias cópias diferentes de Isaías, e assim por diante. Pois bem, quando você pega diversas cópias de Efésios ou diversos manuscritos, você encontra algo interessante. Em alguns manuscritos ou cópias, você encontra o seguinte, lá no início, um espaço em branco. Mas em outras você encontra aos santos e fiéis em Éfeso. Aí quando você compara, por que alguns manuscritos têm em branco, para preencher, e por que outros manuscritos você tem aos santos e fiéis em Éfeso? A conclusão dos estudiosos é que a carta aos Efésios, na verdade, foi uma carta circular para a região da Ásia Menor. E que a principal cidade que recebeu e de lá foi distribuída foi Éfeso. E aí quando eles copiavam os manuscritos de Paulo, ou o manuscrito original, já que a carta ia para Colossos, por exemplo, então em vez de escrever aos santos e fiéis em Colossos, eles escreviam, deixavam espaço em branco, e aí a pessoa escrevia aos Colossenses. Prova de que isso pode ser sim verdade, é o que está dito em Colossenses 4,16. Abra e veja que interessante. Colossenses 4,16, que foi escrita no mesmo período que a carta aos Efésios foi escrita. E eu vou aproveitar e pedir um favor a um bom santo samaritano, corra ali no ar-condicionado e põe ele para gelar, que eu estou suando, eu estou achando que ele está no 35, o ideal é 22, ouve o Espírito Santo. Então, veja o que acontece, Colossenses 4,16,
Paulo escreve assim: depois que tiverem lido essa carta, a carta aos Colossenses, envie essa mesma carta aos Colossenses à igreja de Laodiceia, que também era na Ásia Menor, a fim de que também os laodicenses leiam a carta aos Colossenses. E vocês leiam a carta que eu escrevi para os laodicenses. Então parece que era um hábito comum você escrever alguma carta circular. E, ao que tudo indica, a julgar pelas diversas cópias ou manuscritos de Efésios, uns contendo aos santos e fiéis em Éfeso, outros deixando o espaço em branco, parece de fato que Paulo escreveu uma carta dirigida aos Efésios, mas que tinha função de circular na Ásia Menor. Outra coisa, a ausência de saudações pessoais na conclusão de Efésios. Você não vê Paulo saudando especificamente alguém da igreja de Éfeso, como ele faz aos Colossenses, como ele faz aos Filipenses, como ele faz na maioria das outras cartas dele. Isso seria mais uma prova de que a carta destinada a Éfeso era também destinada a circular nas outras igrejas da Ásia Menor, como se fosse uma carta dirigida a todas as igrejas. Então Paulo escreveu Efésios, ou a carta circular para as igrejas da Ásia Menor, com o propósito de, primeiro, despertar o louvor a Deus nos leitores, pelas maravilhas que Deus fez pelos crentes em Cristo Jesus. Paulo quer que os leitores, ou melhor, na época dele, os ouvintes dessa carta, porque as cartas eram lidas para a igreja. Daí, a importância de hoje, você ao fazer sua caminhada, ao sentar-se, deitar, andar no carro, em vez de ficar ouvindo CBN, em nome de Jesus, ouça as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo foram escritas para serem ouvidas na congregação, e Apocalipse nos fala isso. Bem-aventurado o que lê, e bem-aventurados os que ouvem. O que lê é singular, os que ouvem é plural. As cartas eram escritas para serem lidas. Você vai ficar surpreso em ver o quanto é bom ouvir as cartas. Então, Paulo queria despertar o louvor nos seus ouvintes ou leitores, pelas maravilhas que Deus fez pelos crentes em Cristo. Segundo, Paulo quer engrandecer a consciência dos cristãos no que diz respeito à graça. É graça, não é direito, é graça. Paulo quer destacar a identidade desses homens e mulheres em Cristo. Paulo quer chamá-los a aceitar e a praticar os deveres que acompanham o status elevado como Efésios 1:1 diz, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Quais são os deveres desses homens e mulheres que estão em Cristo Jesus? Então, Efésios possui 6 capítulos. 6 capítulos e 155 versículos. Em linhas gerais, a carta pode ser dividida em 2 partes principais bastante significativas. Vamos lá, e aqui de novo, eu não me canso de dizer isso, porque a maioria dos crentes quer que o pastor suba ao púlpito e vá direto ao ponto, dizendo, faça isso, não faça aquilo. A maioria de nós deseja que o pregador seja tão somente prático e rápido, prático, a nossa era é prática, instantânea, mas Paulo jamais te agradaria se você pensa assim. Quando você lê, por exemplo, Efésios, você descobre que o capítulo 1, 2 e 3 é pura doutrina. E somente no capítulo 4 e depois 5 e 6 é que Paulo apresenta as práticas da vida cristã, baseado nas doutrinas do capítulo 1, 2 e 3. Então, a primeira parte, em linhas gerais, a primeira parte da carta é doutrina, a posição ou os privilégios dos crentes em Cristo, capítulos 1, 2 e 3.
A segunda parte da carta, a aplicação, a prática ou as posturas dos crentes em Cristo. Efésios 4, 5 e 6. Então coloque isso em mente. A vida cristã, com suas devidas práticas, com seus devidos imperativos, com as suas devidas obrigações, com seus deveres, fundamenta-se em doutrinas. Por isso que nós queremos dar doutrinas para os nossos filhos, e faremos isso aqui na igreja a partir do dia 24, se Deus permitir, estudando o breve catecismo. Doutrinas, fundamentos. Por que você vai dizer para o seu filho, por exemplo, que ele não pode mentir? Não é assim, não, meu filho, você não pode mentir. É verdade. Por quê? Qual é o fundamento bíblico para isso? Ele não pode mentir porque o nosso Senhor e Salvador é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Veja, os imperativos e deveres que nós ensinamos desde cedo para os filhos devem ser e são fundamentados em doutrinas. E é isso que Paulo faz quando escreve aos Efésios. De 1 a 3, doutrina. De 4 a 6, aplicação. Pois bem, para enxergarmos melhor como tudo se funciona ou como tudo se fundamenta na graça de Deus e não nos direitos inalienáveis do ser humano, porque é assim que o mundo positivista diz, direitos inalienáveis do ser humano. Thomas Jefferson dizia isso. Thomas Jefferson foi um dos pais da Declaração de Independência, o principal pai da Declaração de Independência norte-americana. E direitos inalienáveis da criatura criada pelo Criador. Nada poderia ser mais positivista do que Thomas Jefferson disse, mas isso seria outra coisa, não sermão. E Paulo vai dizer, não, nós não vivemos fundamentados no direito, não temos direito. Pecamos e nos separamos da glória de Deus. A única coisa que nos cabe por direito é a justa condenação. O nosso relacionamento com Deus e uns com os outros se fundamenta na graça. E aí Paulo começa, apertem os cintos, nós vamos praticamente ler essa carta toda. Vamos lá. Saudações, capítulo 1, de 1 a 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Alguns manuscritos deixa branco, para você depois pôr o nome da igreja. Outros manuscritos colocam, ao povo santo em Éfeso. Seguidores fiéis de Cristo Jesus. Ou seja, estar em Cristo nos torna discípulos, seguidores fiéis, que cumprem, fazem o que o Mestre requer deles. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Essas são as duas coisas que o Evangelho garante para nós, a graça de Deus em Cristo e a paz decorrente disso. Pois bem, aí Paulo começa a primeira parte da sua carta, ele vai falar da posição dos crentes em Cristo. Quais são os nossos privilégios e no que eles se baseiam. Temos sim privilégios com Deus em Cristo, temos sim, mas eles não se fundamentam em direitos, eles se fundamentam em graça, e é o que Paulo vai mostrar. Seguindo as saudações, em uma frase apenas, porque se você começa a ler do verso 3, presta atenção, do verso 3 de Efésios 1 até o verso 14, é uma frase só no grego, sem ponto, sem vírgula, nada. Imagina, Paulo começa a disparar, 14 versículos, ele derrama do verso 3 ao 14. Se a gente entendesse o grego e lesse isso, ia ficar impressionado. Porque é como se ele começasse a metralhar o significado de graça. Ele quer bombardear nosso coração com o encanto. E na verdade, o que nós temos aqui é um hino ao Deus Trino. Você vai observar que ele louva
o Deus Pai por ter escolhido os redimidos, versos 3 a 6, é um louvor a Deus Pai por ter escolhido os redimidos. Do verso 7 ao 12 é louvor ao Deus Filho por ter redimido os escolhidos, e do verso 13 ao 14 é um louvor ao Deus Espírito Santo por ter selado os eleitos e redimidos para a salvação. Então, o que Paulo vai fazer aqui é apresentar a obra salvadora de cada pessoa da Trindade. Com qual objetivo? Conforme ele escreveu no verso 6, no verso 12 e no verso 14. Leia aí o que ele escreveu. Para o louvor de sua graça gloriosa. Não é por causa do nosso direito. Ele fez isso tudo para o louvor de sua graça gloriosa. A graça gloriosa de Deus Pai, a graça gloriosa de Deus Filho, a graça gloriosa de Deus Espírito Santo. De Deus Pai, verso 6. De Deus Filho, verso 12. De Deus Espírito Santo, verso 14. Então veja o que ele diz. Nós somos eleitos por Deus Pai. Não deixe a doutrina da eleição, em primeiro lugar, assustar você. Não tivesse Deus escolhido aqueles que Ele salva antes da fundação do mundo, ninguém buscaria a Deus, porque não há um justo sequer, um só que busque a Deus. O salmista diz e Paulo repete na carta aos Romanos. A eleição é a única garantia de que ao pregar, ovelhas ouvirão a voz de Cristo e o seguirão. É a única garantia. É a única garantia de que quando nós oramos, sustentamos e enviamos oferta para missionários, é a única garantia de que eles alcançarão ovelhas que foram escolhidas antes da fundação do mundo. E as demais, pastor? As demais continuarão amando mais as trevas do que a luz, amando as trevas. Deus Pai em graça, baseado em que Deus nos escolheu? Graça, não foi direito. Nós merecíamos condenação. Ele escolheu porque ele viu que eu iria crer. Não, isso não seria graça. Olha o que Deus Pai fez, Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, é graça, e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele te escolheu e te predestinou porque Ele viu que você ia crer? Ou conforme o bom propósito da vontade dEle? Ele resolveu, por razões que eu desconheço, se não exaltar o louvor da sua graça. Ele decidiu, antes de Leandro sequer desejar qualquer coisa na vida, ele decidiu: Leandro é meu. Oh, meu povo, eu amo todas as irmãs da Segunda Igreja Batista em Goiânia, amo todas as irmãs, no melhor sentido e mais puro sentido do termo. Mas eu não amo nenhuma de vocês da forma como eu amo Cristiane Ferreira Peixoto. Cristiane é minha. Você é de Deus. Ele ama o mundo todo, mas Ele ama você, o eleito de Deus, de uma forma como o marido ama a esposa. Ponha isso na sua cabeça. Deus assim o fez. Por que Deus fez isso? Verso 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa. Só isso. Que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Aí agora ele começa a louvar o Filho. Verso 7.
Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho Jesus e perdoou nossos pecados. Isso é graça. Graça é ser perdoado por aquilo que jamais merecia perdão. A gente sente assim, quando alguém estupra e mata uma criancinha e ele cumpre a pena e aí depois ele é solto, a gente fica com aquela sensação de que justiça não foi feita. Nosso coração foi criado assim. Imagina ferir a glória de Deus. Não há perdão para isso. Mas houve. Quando Cristo derramou o seu sangue e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito, e o plano é este: no devido tempo, Deus reunirá, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. É para isso que nós ainda estamos aqui. Esse é o fim da história. No devido tempo, Deus reunirá, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a vontade dEle. Glória a Deus por isso. O propósito de Deus era para nós, os primeiros a confiar em Cristo, para que nós louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Por que Jesus morreu por nós? Para que nós louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Por que Deus nos predestinou e nos escolheu? Para o louvor da sua gloriosa graça. É tudo Deus. Glória a Deus por isso. Selados pelo Espírito Santo, verso 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas, o evangelho da salvação, e quando creram em Cristo, Deus colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O que é o selo? É para dizer, é minha propriedade, pertence a mim. O Espírito, verso 14, é a garantia de nossa herança celestial, aquelas bênçãos que nós já recebemos nas regiões celestes. Essa é a nossa herança. O que Deus te prometeu em Cristo, Ele já te deu de antemão, você não tem que reivindicar mais nada dele. A herança celestial, o Espírito é a garantia de nossa herança, até o fim em que Deus nos resgatará. Olha só, a salvação ainda está em processo. Eu fui justificado, estou sendo santificado e eu serei glorificado. Quando Ele nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Para que Deus nos sela com o Espírito? Para o louvor da glória de Deus. Então Deus nos escolhe para o louvor da gloriosa graça. Deus, o Filho, morre por nós para o louvor da glória de Deus. O Espírito nos sela para o louvor da sua glória. É para a glória de Deus. Então, não é direito, é graça. Porque o que de direito nós tínhamos era a justa condenação no inferno. E antes de prosseguir com o argumento, Paulo agora vai oferecer a primeira de duas orações. Ele ora pelos crentes. Capítulo 1, de 15 a 23. Porque diante de coisas tão maravilhosas que ele acabou de descrever até o verso 14, como é que você entende tudo isso? Apenas como fruto de oração, e aí ele ora. Então, se você não entende essas doutrinas, se você num primeiro momento, porque quando a gente fala em eleição e predestinação, as pessoas ficam com raiva. Como eu já enfrentei gente no final de culto falando assim: pastor, o senhor acredita nisso? Eu falei, eu não, Paulo. As pessoas têm raiva disso. O senhor é presbiteriano? Não, batistão, de pedigree, antes da fundação do mundo. É porque você não conhece a história dos batistas, infelizmente. Mas isso é outro curso. Então, diante de realidades espirituais tão profundas,
que na cabeça de alguns incita raiva, na cabeça de outros dúvida, na cabeça de outros humilhação, quando na verdade deveria causar no nosso coração e cabeça louvor. Paulo ora, é assim que você faz quando você se vê diante de uma realidade espiritual, impossível de ser compreendida, aparentemente. Você ora, verso 15, capítulo 1, verso 15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que, se você não sabe pelo que orar, pelo seu filho, por alguém que você conhece, olha como é que Paulo te ensinaria. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual, lhe dê entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Que tipo de conhecimento? Por exemplo, do que ele acabou de dizer até o verso 14. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. A gente precisa compreender espiritualmente isso, para que isso faça o coração vibrar e nos arrancar das garras do desejo do pecado. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Que poder é esse? É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Esse é o poder que nos arranca do pecado. E como a gente se apropria desse poder? Com entendimento, com sabedoria, com compreensão, que vem da obra do Espírito, fruto da nossa oração. Ó Deus, dá-me esse poder. Abra os meus olhos para me encantar com o conhecimento de Deus. Agora, verso 21, ele está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, de qualquer poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas no futuro. Deus submeteu tudo, Trump, Biden, Bolsonaro, Lula, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o faz cabeça de tudo para o bem da igreja. Você tem noção de que a Casa Branca trabalha para o bem da igreja? Você tem noção de que Brasília trabalha para o bem da igreja? Você tem noção de que Al-Qaeda trabalha para o bem da igreja? Pastor, o senhor pegou pesado. Não, senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acorda, igreja. Você não está na mão de manipuladores de esquerda, tampouco de direita. Nós estamos nas mãos do Rei do Universo. E todas as coisas são para o bem da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vão nos bloquear no Twitter, vão nos bloquear no YouTube, vão nos bloquear nas mídias sociais, mas é tudo para o bem da igreja. Isso te faz dormir. E a igreja é o seu corpo. A igreja é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Glória a Deus. Em seguida, Paulo descreve o poder da graça de Deus. Capítulo 2. Ele vai mostrar para nós como nós éramos. E não interessa se você é filho de pai de santo ou filho de professor de escola bíblica dominical. Não interessa se você é filho de um ateu ou do maior batista da história. Todos nós, ao nascermos, éramos, conforme está em Efésios 2. Não fosse a graça de Deus, estaríamos perdidos. Olha o que ele diz. A história da conversão. Ele vai contar como é que você nasceu de novo. Ele vai contar como é que a gente se converteu e qual é o propósito disso. Capítulo 2. Vocês estavam mortos
por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Diga para mim, que direito esse ser humano tinha? Você e eu? Nenhum. Desobedecemos, muitos pecados, estávamos mortos. E nesses pecados costumávamos viver como o resto do mundo. Não, pastor, peraí. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é esse? Satanás. Todos nós estávamos assim, submissos ao comandante dos infernos. Oh, meu Deus. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele quem? O diabo. Todos nós, todos, Paulo agora se inclui, ele, o grande judeu, o grande discípulo de Gamaliel, todos nós vivíamos desse modo, judeus e gentios, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Agora faz sentido você se lembrar do poder que ressuscitou Jesus dos mortos, lá no capítulo 1. Se não é aquele poder, nós continuaríamos escravos dos desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Não é direito, é graça. Mas Deus, eu ainda quero escrever um livro apenas com base nessa expressão, mas Deus. De Gênesis a Apocalipse, quando essa expressão, mas Deus aparece, é para revelar a graça de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, deu vida, estávamos mortos, deu vida, e pela graça vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apresentar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Se você canta o hino sem saber a resposta, aqui está. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Eu sei porque que o amor de Deus a mim e a você se revelou. Paulo explica. Ele vai nos apontar. A graça de Deus se revelou a nós em Cristo, para nós que somos salvos, como exemplos de riqueza insuperável de graça. Riqueza, bondade de Deus, para que isso seja manifesto na nossa vida. Por isso a graça e o amor de Deus a nós se revelou. Verso 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra de arte de Deus. Obra de arte não no sentido de sermos tão especiais. Como é que é aquela música, gente, que canta? Até cantor sertanejo canta ela. Você é precioso. Nossa, Deus me defenda. Obra-prima de Deus, porque éramos desgraçadamente pecadores, amantes das hostes do inferno, mas agora Deus em graça mudou nosso apetite. Essa é a grande obra-prima de Deus, ressuscitar defuntos. Você já viu defunto bonito? Alguns se enganam, morreu tão bonito. Não, é horroroso. Obra-prima, porque Deus nos pegou mortos em pecados e nos fez e está nos fazendo a imagem de Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Essa redenção inclui judeus,
mas também se estende aos gregos, aos gentios, que conforme diz o verso 12 do capítulo 2, não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam as promessas da aliança. E aí em Cristo, pela primeira vez, os dois, gentios ou gregos e judeus, os dois se fundem num só corpo que é a igreja. Deus é capaz de reconciliar inimigos aparentemente impossíveis de se tornarem amigos. Isso é milagre. E aí diz o texto, verso 11, a reconciliação entre judeus e gentios e os privilégios que os dois agora têm. Gente, a gente fala gentil e a gente não consegue fazer ligação, mas gentil é você e eu que não somos judeus por nascimento. Não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos, duplamente perdidos por não sermos judeus. Mas em Cristo nós nos tornamos o verdadeiro Israel. Em Cristo, Gálatas, Paulo diz, nós nos tornamos judeus. Não entra no céu quem não é judeu, ponha isso na sua cabeça. Não entra no céu quem não cumprir a lei. Em Cristo nós cumprimos a lei. Em Cristo nós somos feitos filhos de Abraão pela fé, os verdadeiros filhos de Abraão. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior humano. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus, sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só corpo ao derramar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, esses dois grupos, uma nova humanidade. Gente, isso aqui se aplica não apenas a judeu e gentio que agora vivem juntos. Eu fico vendo pessoas chateados com a sua igreja local, de repente, porque lá não tem jovens da minha idade. Lá não tem gente do meu nível social, lá não tem gente do meu... A igreja é para unir aquilo que o mundo não une. No mundo, sem Cristo, você busca aqueles que mais se parecem com você. Ponha isso na sua cabeça. Em Cristo nós nos relacionamos com todo mundo. Por isso que eu não entendo essa ideia de que tem que ter um pequeno grupo de casado, tem que ter um pequeno grupo de solteiro, tem que ter uma atividade para esse. Até cabe em alguns momentos, veja, até cabe. Mas a igreja é a igreja. Quantas igrejas nesse momento, enquanto o pastor está pregando para a igreja, tem um pastor pregando para adolescentes? Que loucura é essa? São duas igrejas. Adolescente tem que aprender a conviver com idosos, idosos com crianças, porque esse é o milagre da graça, é colocar em perfeita comunhão, em alegre comunhão, o que o mundo não consegue fazer. O mundo se relaciona por interesses, nós nos relacionamos em Cristo, servindo aos interesses do outro, não ao meu. É isso que esse texto está dizendo. Assim, verso 16, essa é a nova humanidade, a humanidade que se relaciona não por grupos de interesse, mas que se relaciona em Cristo. Assim Ele os reconciliou com Deus em um só corpo. Não existem três corpos num corpo. Isso é bipolaridade. Quantas igrejas bipolares? A igreja dos adolescentes, a igreja dos jovens, a igreja do idoso, a igreja do casado. A igreja é um só corpo.
é um só corpo, uma nova humanidade por meio da morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Segundo a Igreja Batista em Goiânia, vamos enxergar isso, como foi lindo sexta de manhã, ver gente idosa. O Jerônimo não é idoso, tem só 70, está novo. Bonitão, Joaquim Ferro, 60 e quanto, Joaquim? 68? 68. Com jovens, quem era o mais jovem que estava aqui sexta-feira orando? Quantos anos? Edgar, você tem quase 90. O Glauco tem quantos anos, Glauco? 24. Quem? O Mumuca, filho do Júlio. Quantos anos tem Mumuca? 17, com homens de 70. Orando. É a igreja. Foi isso que Cristo fez, criou uma nova humanidade. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. A igreja se fundamenta nisso, na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E a pedra angular é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos em Cristo, não no grupo de interesse. Nós queremos uma igreja unida em Cristo, não em grupos de interesse. Constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. A verdade de que os gentios se tornariam, como os judeus, membros do mesmo corpo e desfrutariam da promessa em Cristo Jesus, antes era um mistério, mas que agora foi revelado, Efésios 3, de 1 a 13. Essa questão é unir judeus e gentios era um mistério, mas agora isso aconteceu. E aí Paulo vai mostrar no capítulo 3, de 1 a 13, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, e aí ele abre um parêntese. E aí do verso 2 até o verso 13 é o parêntese que ele abre. E aí você pode observar que no verso 14 ele volta com a mesma linguagem. Por causa disso, gentios, eu oro por vocês. Olha o tamanho do parêntese, do 2 ao 13. E esse parêntese é para dizer o que está no verso 10, capítulo 3, verso 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. A igreja é a instituição número 1 no coração de Deus. A igreja, por meio da igreja, Deus revela a sua multiforme sabedoria. Como? Juntando pessoas tão diferentes, que se unem não por interesses comuns, mas pelo Cristo, para a gloriosa graça do nome de Jesus Cristo. Capítulo 3, de 14 a 21, Paulo vai orar pelos crentes, e é bom você depois ler essa oração. Eu não vou ter tempo, eu vou ter que correr agora, e você ler o capítulo 3, de 14 a 21, quando eu penso em tudo isso, veja, ele retoma o que ele começou e abriu parênteses, e em tudo isso que? A reconciliação entre judeus e gentios, por intermédio do ministério de Paulo, por exemplo. Quando ele se lembra de tudo isso, ele cai de joelhos, ele ora ao Pai, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra, e vale a pena você ler essa oração, fazer essa oração, aprender com essa oração. E aí ele termina, no verso 21, dizendo: a Deus seja a glória na igreja, de novo, na igreja. Eu não sei como é que crente vive sem igreja. Se é que é possível ser crente sem igreja.
Porque a sabedoria de Deus, a santidade que Deus tem para a sua vida, tudo é por meio da igreja, a glória na igreja. A carta aos Efésios tem que te convencer de que não dá para ser crente sem igreja. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E aí vem a parte prática. Capítulo 4, verso 1 é a linha divisória. Olha a palavra, na NVT começa assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, portanto, com base em tudo que eu trouxe de doutrina até aqui, em consequência disso, em decorrência da doutrina, vivam de modo digno do chamado que receberam. E aí o que ele vai abordar? Deixa eu te dar uma visão geral. Capítulo 4, de 1 a 16, Paulo vai mostrar como a igreja deve viver em unidade. A igreja é o showroom da nova humanidade. A igreja é o apartamento decorado da nova sociedade. Há de se viver em unidade. Então leia o capítulo 4, de 1 a 16, com esses olhos. Paulo exorta a unidade. Paulo fala que os dons por meio para promover a unidade e o crescimento no corpo de Cristo. Por isso Deus designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que todos unidos, edificando uns aos outros, discipulando uns aos outros, cresçam em unidade, em conhecimento e não vivam jogados de um lado para o outro. Aí do verso 17 ao 22, Paulo diz: livre-se do velho homem. Livre-se. Ou seja, não dá para você se unir na igreja com quem é velho homem. A unidade na igreja exclui o que não está unido em Cristo. Não dá para conviver na igreja com quem pratica os pecados que Paulo lista no capítulo 4, de 17 a 22. Esses não existem, eles têm que ser despidos, e se não forem despidos, devem ser disciplinados. E aí do verso 23 ao 29, Paulo diz: revista-se do novo homem, deixe que o Espírito renove seus pensamentos, suas atitudes. Capítulo 4, do 30 em diante, ele vai falar: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito, o selo que Deus colocou sobre vocês. E aí ele vai até o capítulo 5, verso 2. Do capítulo 5, de 3 em diante, ele vai dizer: você tem que andar como um filho da luz. Doutrina promove santidade. E aí ele vai descrever que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. E ele vai falar do filho da luz até o verso 14. Aí do 14 em diante, ele vai falar que nós devemos ser cheios do Espírito, buscar nos encher do Espírito e não de vinho ou qualquer outro entorpecente que motive a existência. Muita gente é motivada pelo álcool, muita gente é motivada pelo consumo, muita gente é motivada pelo sexo ilícito, e Paulo diz: não se embriaguem desse jeito, encham-se do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. E aí ele vai demonstrar, a partir do verso 21, o que é uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito se sujeita umas às outras. Sujeita quem se sujeita e a quem se sujeita. Paulo diz: a esposa se sujeita ao marido. Capítulo 5, 22 a 24. E minhas irmãs, como o feminismo tem destruído essa realidade. Isso não é um mandamento humano, é um mandamento divino. As esposas se sujeitam cada uma ao seu marido como ao Senhor. Foi Deus quem estabeleceu o marido como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Submissão ao marido é prova de vida cheia do Espírito. Mas que marido é esse? É o que Paulo diz, do 25 ao 33. Maridos,
Ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Você ama não de uma forma opressora, mas de uma forma abençoadora. Você se dá, você se doa, você se entrega, você morre por ela, para santificá-la pela palavra, é o que Paulo vai dizer. Esse é o marido cheio do Espírito, não é aquele que fica impondo a submissão, é aquele que exerce a sua autoridade no sentido de edificação, e a mulher se submete a isso. Maridos que amam a esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Para isso que existe a família. Ponha isso na sua cabeça. Paulo já falou pelo menos 2 vezes até esse ponto da carta. A sabedoria de Deus se manifesta não é pela família, é pela igreja. A glória, a sabedoria de Deus é na igreja e em Cristo Jesus. A família serve ao propósito de mostrar como Cristo e a igreja se relacionam. Acorda. No céu não tem família, no céu tem igreja. Famílias são fundamentais no sentido de revelar o que é a vida em igreja. Deixa eu dizer uma coisa que talvez te choque de novo, mas você precisa mais de igreja do que de família. Do contrário, como é que aqueles que não se casam, por exemplo, viveriam? Eles seriam menos gente do que quem tem família, marido, mulher e filhos? Não. A família de Deus, a igreja, é fundamental para a sua família. É na igreja que você aprende como é que o marido ama, aprendendo de Cristo. É na igreja que você aprende como é que a mulher se submete, a igreja se submetendo a Cristo. A igreja te ensina a ser marido, a igreja te ensina a ser mulher, a igreja te ensina a ser pai, te ensina a ser filho, te ensina a ser patrão, te ensina a ser empregado. É isso que Paulo está dizendo agora a partir do verso 6. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, não provoquem os filhos à ira. Por que você acha que Paulo está falando aos filhos nessa carta? Essa carta seria lida para a igreja, porque nos dias de Paulo não tinha ministério infantil, não. Os meninos ficavam na congregação. Então, quando falava filhos, obedeçam aos pais, os meninos, filhos. Pais, não provoquem os filhos à ira. Um pai cheio do Espírito não provoca a ira do filho. Não fica ali de rilia com o menino o tempo inteiro, provocando, aí depois fala, esse menino não me obedece, mas o tanto que você rilia ele. Está certo, ele está errado, ele tem que se submeter, mas você também está errado, você tem provocado a ira. Empregados, sejam íntegros e diligentes, capítulo 6, de 5 a 8. Empregadores, sejam generosos e piedosos, versículo 9. Aí tem gente que pega esse texto, Efésios 6, de 5 a 9, e fala, olha, Paulo apoiava a escravidão. Não, a escravidão não subsiste num mundo onde o empregado é íntegro e diligente, e o empregador é generoso e piedoso. Um mundo assim abole a escravidão, e foi o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos e o resto do mundo. O princípio do cristianismo não sustenta a escravidão. Destrói, implode ela. E aí Paulo fala, vocês precisam de discernimento espiritual. Aí ele conclui a carta, verso 10, capítulo 6, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam a armadura de Deus, para vocês permanecerem firmes contra as estratégias do diabo. Olha como é que ele ensina-nos a batalhar. Pois nós não lutamos contra o empregado, ele acabou de falar do empregado. Nós não lutamos contra o empregador, nós não lutamos contra o filho, nós não lutamos contra o pai e a mãe, nós não lutamos contra marido, contra mulher. Nossa luta não é contra eles, não é contra a gente aqui na igreja. Nossa luta não é contra os irmãos, não é contra carne e sangue. Por que Paulo coloca isso? Porque ele conhece o quanto é difícil relacionar, seja em casa, seja na igreja. E ele sabe que a nossa tendência natural é a Andréia olhar para o Ed e falar, a culpa é do Ed. Ela não faz isso, ela é uma benção.
A Cristiane olhar e falar, a culpa é sua, como ela falou hoje de manhã. A Bela toda esparalotada, a culpa não, ela falou, a Isabela brincando e toda sorridente e tal, eu não sei quem ela puxou. Aí ela virou e falou assim, igualzinha a você. Aí eu lá ajeitando a gravata, falei, é mesmo. A gente tem a tendência de dizer, a culpa é sua. E Paulo diz, não é contra carne e sangue, não é contra sua esposa que você luta. Não é contra o seu filho, não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado. Contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. E como é que você enfrenta os espíritos malignos? Vestindo a armadura de Deus. A armadura de Deus é para viver no lar. Sem a armadura de Deus no lar. A gente pensa que essa armadura é para ministério de batalha espiritual das igrejas. Não, isso é pro... Paulo acabou de falar do lar, do empregado e do patrão, filho que não submete, pai que provoca filho, marido que tem que amar, esposa que não submete. E Paulo fala, vista a armadura, senão não vive. Como é que se veste a armadura? Apropriando-se dos recursos espirituais de que nos dispomos em Cristo. O cinto da verdade, justiça, couraça da justiça, calçados do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, ou seja, aproprie-se do que nós temos em Cristo. E ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E agora eu acho impressionante, olha pelo que Paulo ora, lembre-se, ele pede, orem por mim também, verso 19. Agora lembre-se, Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E olha o que ele pede. Oh meu Deus, eu queria ser 1/3 desse homem. Ele está preso por pregar, e ele diz, verso 19, e orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente, Paulo, mais coragem, você está preso, o segredo revelado pelo Evangelho. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é o meu dever e o seu, crente, também. Oh, meu povo. É assim que nós homens temos que nos reunir toda sexta-feira para orar, é assim que as mulheres se reúnem toda terça-feira para orar, é assim que o culto de quarta-feira tem que ser em oração, é assim que os jovens e os pequenos grupos se reúnem para orar, buscando coragem, para saber como abrir a boca, como falar, como anunciar o Evangelho. A gente tem que sair um pouquinho dos pedidos pela unha encravada da neta da minha vizinha. A gente tem que pedir mais coragem para falar, mais sabedoria para falar, a gente tem que ter mais isso como igreja. E aí Paulo termina, apresentando seus planos finais, verso 21. Tíquico lhe dará o relatório completo do que eu tenho feito, de como eu tenho passado aqui na prisão. Tíquico é um irmão amado, colaborador fiel na obra do Senhor. Eu enviei ele a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Crentes animam crentes. A paz sejam com vocês, irmãos. E que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor com fé. Amor e fidelidade, amor com fé, o que isso te ensina? Amor com fé, a forma bíblica de amar requer fé, submeter-se em amor ao marido requer fé, mulheres, amar a esposa como Cristo amou a igreja requer fé, maridos.
Não provocar a ira aos filhos requer fé. Submeter-se aos pais requer fé. Esse tipo de amor para o qual nós somos chamados é impossível a parte da fé em Cristo Jesus. E Paulo diz que esse amor com fé esteja em vocês. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Que carta! Tudo que nós somos, tudo que temos, nos é dado não por direito, mas exclusivamente pela graça, para o louvor da gloriosa graça de Deus. Até a fé para nossa salvação é dada a nós pela graça, não vem de nós, não é nossa por direito, é dom, é presente de Deus. A graça que pela fé nós desfrutamos de Deus e de Deus recebemos para a salvação e para a santificação. Essa graça é o que nos empodera para viver de modo digno do chamado que nós recebemos de Deus. Essa graça nos torna humildes, amáveis, tolerantemente pacientes uns com os outros. Meu Deus, como tudo seria diferente se a gente entendesse que nós vivemos não é por direitos, mas vivemos pela graça. A sua vida seria diferente se você entendesse que você vive da graça e não do seu direito. Seu casamento ia mudar, sua criação de filhos mudaria, a igreja seria outra, o mundo seria outra. Que Deus nos abençoe e nos dê essa consciência de que tudo é graça e de que nós fomos inseridos no corpo que é a igreja, para aprendermos a dinâmica da graça, e aí sim, sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons patrões, bons empregados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a viver suplicando por graça e não reivindicando direitos. Ajuda-nos a viver suplicando pela graça a nós disponível em Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra a nós. Que o Senhor mesmo cuide de promover salvação, arrependimento, fé, por intermédio dessa palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o povo de Deus, hoje e para sempre.